Amado, esse ano foi um ano muito difícil para todos nós, né? Alguns perderam entes queridos, alguns perderam empregos, perderam negócios, alguns passaram por necessidades. Particularmente, eu confesso a você que eu e a minha família e eu, desde que nós mergulhamos nesse desafio enorme que Deus nos deu, quando nós decidimos em Deus plantar uma igreja, foram dias de lágrimas, dias de decepções, de dúvidas, de medos, de ansiedade, entre outros sentimentos. Eu sei que você me perguntaria: pastor, você pensou em desistir? Claro, várias vezes. Mas nós nunca conseguimos desistir, nunca. Esses dias eu estava olhando para tudo isso, para tudo que nós vivemos. Eu estava olhando para minha esposa, para minhas filhas, em casa. Em uma tarde onde nós estávamos almoçando. Eu gosto muito de parar e fazer o almoço. Eu gosto de fazer o almoço. E aí eu parei, comecei a fazer o almoço e comecei a pensar em algumas coisas. Pensar naquilo que o Senhor tinha feito, nós vivemos, naquilo que estávamos vivendo, nas dificuldades, nas alegrias. E quando eu sentei à mesa, que eu olhei, e a minha filha olhou para mim: papai, eu posso fazer a oração? Eu falei: pode. E ela começou a orar, e ela agradeceu pela igreja, ela agradeceu pelas pessoas. Ela disse: Senhor, obrigado por ter enviado pessoas, obrigado pela família espiritual que nós temos. Em nome de Jesus eu te peço que o Senhor abençoe, amém. Quando eu olhei aquilo, eu falei: Senhor, o Senhor é bom, tudo valeu a pena. Eu comecei a pesar na balança de tudo que Deus fez, e eu cheguei a uma conclusão que nós não nos movemos por causa do conhecimento e da capacitação que Deus nos deu. Deus nos move por uma palavra. Você deve estar pensando que a palavra que Deus move as nossas vidas é uma palavra profética que foi liberada. Não. Você deve estar pensando que um dia eu fui em uma vigília, eu fui em algum lugar e alguém chegou em mim e disse: eis que te digo, servo de Deus. Não foi isso, meu irmão. Nós cremos nisso, mas não foi isso que nos moveu. Não foi um sonho que eu tive, não foi uma visão que eu tive, não. Não foi algum profeta que liberou algo para que nós prosseguíssemos como igreja, como família espiritual. Eu te digo, não foi isso. Não, nós fomos movidos pela palavra que não foi bradada pelo homem, por mim, por você. Nós somos movidos pela palavra que foi bradada na cruz. Aleluia, pelo seu aleluia, glória a Deus. Você está ligado comigo? Nós somos movidos por uma palavra que foi bradada na cruz, irmão. Não é pelo que o pastor Josué tem te falado, não é por que algum pastor te falou, por algum padre que te falou, ancião, sei lá. Não, você é movido por uma palavra que foi bradada na cruz. Abra sua Bíblia comigo em João, no capítulo 19, por favor. Aleluia. Celebre a palavra, amém? Fique na presença, glorificando ao Senhor. Ele está nesse lugar. Deus está aqui nesse lugar, está conosco nesse momento, falando aos nossos corações. João capítulo 19, Evangelho de João, no capítulo 19, aleluia. Eu quero ler junto com você a mesma versão, e nós utilizamos aqui a versão NVI. Porém, hoje eu quero fazer diferente, justamente por conta de algumas palavras que tem entre uma e outra. Então eu vou usar a Nova Almeida atualizada. Mas se você tiver outra, não tem problema. Diz assim a palavra do Senhor. Nós vamos ler o verso 30. João capítulo 19, verso 30. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito.
Amém? Vamos ler de novo? Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Repita isso comigo: está consumado. Aleluia. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Recline a sua cabeça. Vamos orar nessa noite. Senhor, nós te adoramos. Nós te bendizemos, Senhor. Nós consagramos a Ti esse momento de palavra. Nós consagramos a Ti esse momento onde nós sentamos para ouvir a Tua voz. Nós clamamos ao Teu santo nome, que o Senhor fale conosco, que o nos conduza, edificando os nossos corações, ou consolando nossos corações, ou exortando nossos corações. Tu sabes, Senhor, Tu sabes como chegamos aqui nesse lugar, e só o Senhor sabe o que nós precisamos ouvir nessa noite. Aqui nós estamos com o coração aberto e ouvidos atentos para ouvir a Tua voz, Senhor. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, enquanto estava na cruz, Jesus fez 7 declarações. Essas 7 declarações são conhecidas como as 7 palavras da cruz. Eu já ministrei isso aqui. Jesus, primeiro ele pensou nos outros. Jesus pensou naqueles que estavam crucificando a Ele. Eu não vou explanar tudo para você, porque a mensagem é outra. Mas Jesus pensou no ladrão que creu. Jesus pensou na sua mãe que estava ali. A palavra central diz respeito ao Pai. E as 3 últimas declarações que Jesus dá diz respeito a si mesmo, a sua alma e ao seu espírito. Porém, nós vamos olhar com mais detalhes na penúltima declaração de Jesus, que se encontra no verso que nós lemos. Jesus, ele toma um gole de vinagre, e aquele gole de vinagre não saciou a sua sede inteiramente, mas permitiu a ele proferir uma declaração de triunfo em alta voz. Essa declaração é uma palavra proferida no original, no grego, chamada tetelestai. Tetelestai significa está consumado. É um brado de triunfo. Amado, apesar de ser verdade que os sofrimentos de Cristo haviam chegado ao fim, essa declaração dramática é muito mais profunda do que uma simples declaração. Muitas profecias estavam sendo cumpridas através daquela declaração. Muitas profecias e todos os tipos de profecias do Antigo Testamento estavam se cumprindo ali naquele momento. O sacrifício pelo pecado de uma vez por todas fora completado. Hoje em dia o termo tetelestai não é um termo muito comum entre nós. É um termo até que soa estranho. Pastor, o que significa isso? Tetelestai. Mas naquele tempo é um tempo que se era usado e empregado no cotidiano dos gregos e todos aqueles que viviam debaixo do império. Naquela época se usava tetelestai para diversas coisas. Eu quero mostrar para você alguns significados, alguns exemplos do uso da palavra tetelestai. Tetelestai significa está consumado, ou está realizado, está feito, está concluído. Tetelestai era usada quando um filho terminava um trabalho e ele dizia ao seu pai: ei, não é qualquer tipo de trabalho, não é qualquer trabalho, não é simplesmente filho varra o chão e o filho tetelestai, não. Quando o pai incumbia o filho de uma grande responsabilidade, que demandava tempo, que demandava sacrifício, que demandava dificuldade em fazer, quando o filho concluía, ele chegava diante do pai e dizia: pai, tetelestai, terminei tudo que você me deu como responsabilidade. Um outro exemplo, quando alguém tinha uma dívida muito grande a ser paga, quando alguém ia ao banco pagar uma promissória, batia-se o carimbo no documento dizendo: tetelestai,
está pago toda a dívida. Um outro exemplo, quando algum sacerdote ia examinar algum animal para o sacrifício e não encontrava nenhum defeito nele, ele dizia: tetelestai, está perfeito. Quando um artista completava uma pintura, um autor terminava um manuscrito, ele dizia: está consumado, está realizado, tetelestai. Talvez o uso mais significativo de tetelestai seja comercial naquela época, porque quando alguém comprava um determinado tipo de posse, alguma coisa, na escritura deveria vir escrito um selo ou qualquer tipo de marcação escrito tetelestai. Significa que, ou seja, o dono desse documento tem direito a essa propriedade. Meu irmão, sabe o que isso significa? Jesus, ao se entregar na cruz, Ele cumpriu inteiramente os requisitos dados do Pai para o Filho. Os requisitos justos de uma lei santa. Ele pagou uma dívida. Nenhum sacrifício do Antigo Testamento poderia apagar os pecados da humanidade. Todo sacrifício do Antigo Testamento tinha poder apenas de cobrir o pecado, mas não de apagar o pecado. Mas o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, desceu o seu sangue numa cruz para tirar o pecado do mundo. Quando Jesus brada na cruz, está consumado, Ele está dizendo a mim e a você: eu paguei todo escrito de dívida, não há mais dívida alguma. Quando Jesus brada tetelestai na cruz, Ele está dizendo: todos aqueles que eu morri na cruz são propriedade minha, eu comprei com o meu sangue. Quando Jesus está dizendo tetelestai, Ele está dizendo: tudo que me foi confiado, eu terminei. E assim Ele pode dizer que Ele é aquele que completa a boa obra. Meu irmão, me permita questionar algo. Me permita questionar algo que muitas vezes, como pastor no gabinete, nós nos deparamos com esse tipo de atitude ou de pensamento. O que move você? O que te move hoje? São as suas necessidades? O que te faz acordar de manhã? Ai, pastor, às vezes nós somos poéticos. Ai, eu olho para os meus filhos e já estou bom para começar o dia de novo. Isso não é verdade, meu irmão. Como não é verdade, pastor? Eu trabalho para dar o melhor para os meus filhos. E antes do seu filho nascer, você não trabalhava? Você não trabalhava com afinco? Talvez não, talvez você fosse um responsável. Mas os filhos não são a nossa maior motivação. Marido, esposa não são as nossas maiores motivações. O que mais nos motiva? O que nos faz estar aqui hoje? Realização? Medo? Paixão? Meu irmão, a nossa fé não é movida por sentimentos. A nossa fé não é movida por sensações. Não é movida por instintos. É por isso que todas as pessoas que vêm para um culto, e elas vêm para o culto, vêm para frente, choram, sentem um arrepio no braço, recebem palavras proféticas, podem sair por aquela porta e continuar com a mesma vida. Escute o que eu estou te falando. Arrepio no braço não transforma ninguém. Me perguntaram uma vez: pastor, você é a favor de cair no espírito? Meu irmão, eu, se preciso for, eu me jogo no chão se o Espírito Santo quiser. Mas eu nunca vi nenhum homem na Bíblia cair diante de Deus e levantar a mesma pessoa. Todo homem na Bíblia que caiu diante de Deus, Paulo teve uma visão incrível e ele caiu diante de Deus. Ele não levantou, quando ele levantou, ele não era mais o mesmo. Quando ele caiu ao chão, ele era um assassino. Quando ele levantou, ele era um apóstolo de Cristo. Ninguém que cai no chão pelo Senhor pode levantar da mesma maneira. Por isso até pessoas que caem no chão, se levantarem da mesma maneira, não vale de nada. Não é o que você sente, não é o que te causa arrepio, não é o que te faz chorar, não é o que te causa sensações, não. É o que te transforma de dentro para fora.
é o que te faz nova criatura, é o que te faz de novo, é o que te faz ter vida e vida em abundância. Meu irmão, a fé não tem a ver com sentimentos, não tem a ver com sensações, muito menos com coisas racionais também. Apesar dela tocar nos nossos sentimentos, apesar dela tocar no nosso racional, a fé não tem fundamento nos homens, a fé tem um fundamento em Deus. A fé é um dom de Deus. É por isso que eu quero te provocar nessa noite, não eu, o Espírito Santo, porque nós somos movidos por uma palavra, e essa palavra ela nos move rumo ao eterno. Tetelestai. Sobre isso que eu queria elucidar nessa noite. É sobre isso que nós vamos falar hoje, e é sobre essa palavra que nós vamos nos mover em 2021, amém? Primeira coisa, essa palavra de triunfo, ela nos faz entender que não foi eu. Deixa a sua Bíblia aberta aí, amém? Nós vamos continuar passando pelos versículos para você entender. Verso 30. Quando Jesus tomou o vinagre, quem tomou o vinagre? Ele disse, quem disse? Que ele disse, está consumado. Portanto, quem tomou o vinagre foi eu? Não. Quem disse está consumado foi eu? Não. Foi ele. É por isso que não tem a ver comigo, não tem a ver com você, tem a ver com ele. Quando você compreende que não tem a ver com você, tetelestai era uma palavra usada para a conclusão de uma tarefa. Quando um filho terminava um trabalho, ele dizia para o seu pai, tetelestai, eu concluí o trabalho que me foi confiado. Na cruz o trabalho foi confiado a quem? A Jesus. Então isso significa o que, pastor? Não fomos nós que nos salvamos. Você não está aqui nessa noite porque você nasceu numa família de crente. Não. Você não está aqui nessa noite porque você é bonzinho, porque você faz caridades. Não. Você não está aqui nessa noite porque você não fala palavrão, porque você não bebe, não fuma. Não bebe, não fuma, mas come que nem não sei o que, né? Ainda bem que você não riu, né? Sabe, nós precisamos tirar de uma vez por todas essa sensação de mérito que nós temos, de vir para o culto e achar que o culto é para nós, Jackson. De vir na hora do culto, o louvor não falou comigo hoje. Quem disse que o louvor é para nós? O louvor é para Ele, Ele é o dono da glória, Ele é o detentor de toda a glória. Isso me faz entender que eu não mereço. Se eu não consigo nem me salvar, então eu preciso entender que eu não mereço a salvação. Eu não mereço a vida que há em meus pulmões. Por que eu estou vivo então, pastor? Porque a misericórdia dele é a causa de não sermos consumidos. Nós estamos aqui por causa da misericórdia dele. Por isso eu preciso entender que eu não sou o dono de nada. Eu não sou o dono da obra. Eu não sou o dono da minha vida. Eu não sou o dono das minhas coisas. Eu sou apenas mordomo. Por isso que tudo diante do Senhor eu não faço para querer algo em troca. Por isso diante do Senhor eu não faço porque eu quero salvação. Por isso diante do Senhor eu não faço porque eu quero bênçãos. Eu faço porque eu já fui abençoado. Eu faço porque eu já fui salvo. Eu faço porque eu já fui alcançado pela graça. Meu irmão, não existe relação de troca quando se fala de Deus. Deus, quando eu era adolescente, eu cresci na igreja evangélica. Eu vim da Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Cresci lá, toquei lá na orquestra, usava terninho, gravata. Quando eu tinha cabelo eu penteava pelado assim, bonitinho. Se você rir, você está de banco 2 meses. Aleluia, obreiro, obrigado, você está comigo. Não dá para ver, né? Estão de máscara, né, João? Aleluia. Sabe, cresci num ambiente de oração. Eu me lembro, minha mãe não pegava Uber, cara, para ir para a oração. Minha mãe ia para a oração a pé. Eu me lembro que nós morávamos no Caputera, e a nossa igreja era aqui no Mogi Moderno. E minha mãe saía todas as terças-feiras, 8 horas da manhã comigo no colo, para ir para a oração, voltar para casa, me dar um moto para me mandar para a escola.
me levando nas costas, às vezes no ônibus, no colo, sozinho. Não tinha Uber, não compensava pegar ônibus. Cresci nesse ambiente, cresci num ambiente de igreja, cresci num ambiente onde eu aprendi tantas coisas, diversas coisas. E isso não fez de mim um salvo. Isso não fez de mim um servo de Deus. O que fez de mim um servo de Deus, o que fez de mim um salvo, foi o que Jesus fez na cruz. Não é uma relação de troca. A minha mãe não me levava na igreja para que eu pudesse ser salvo. Minha mãe cria que em Cristo eu seria salvo. Mãe, creia que em Cristo o seu filho será salvo. Creia. Você semeou o evangelho no coração dele? Você semeou o evangelho no coração dela? Você fez a sua parte, o Espírito Santo vai fazer crescer para a honra e glória do nome dele. Ei, não tem a ver conosco. Nós não somos donos da obra. Nós não somos donos. Certa feita, o pastor da Igreja Nazareno Central de Campinas, estava ele no carro dirigindo, pastor Hernandes Dias Lopes do lado, e um jovem pastor atrás, dizendo assim: na minha igreja nós fazemos isso, na minha igreja nós fazemos aquilo outro, na minha igreja nós temos isso, na minha igreja nós temos isso aqui também. Será que na minha igreja assim, assim, assado? De repente o pastor, eu me lembro o sobrenome dele, pastor Val Vassoura, ele dirigindo, um senhor velho, assim, senhor idoso já, perdão, sentado no carro, parou no semáforo, olhou para o semáforo, falou assim: vem cá, jovem, dá sua mão aqui para mim. Aquele jovem não entendeu nada, colocou a mão por cima do banco assim, ele apalpou a mão dele. Não estou vendo nenhuma cicatriz de pregos transpassados nas suas mãos. Portanto, aprenda uma coisa, jovem: a igreja não é sua porque você não morreu por ela. O dono da igreja tem marca nas mãos. O dono da igreja foi perfurado com uma coroa de espinhos. O dono da igreja morreu e ressuscitou e está sentado no trono. A obra não é minha, a obra não é nossa, a obra é do Senhor. Ele é o dono da igreja, Ele é o dono das nossas vidas. Nós somos apenas mordomos. Aleluia. Nós não somos o dono da igreja, nós não somos o dono da obra. Nós precisamos parar de pensar que as coisas são nossas. O dom é meu, pastor. O dom não é meu. Sou apenas um pincel na mão do pintor. É por isso, meu irmão, que eu quero te dizer nessa noite: por não ser você, por você não ser o pintor, você ser apenas o pincel, por você não ser o dono, ser apenas o mordomo, por você não conseguir se salvar, mas ser fruto da graça, você não pode desistir. Não pode. Você não pode olhar para trás. Você não pode olhar para a sua vida e se conformar como ela está. Você não pode olhar para si mesmo nesse momento e dizer: já está bom, eu já estou bem, eu já sei a Bíblia, eu já sei tudo isso, aquilo outro, já fiz muito. Não, meu irmão, até Jesus voltar, nós apenas precisamos exercer e semear gratidão. Nós apenas precisamos continuar administrando as coisas que Ele nos deu. Cadê os seus dons? Porque você está enterrando os seus dons, porque você tem enterrado os seus dons. Deus te deu os dons e Deus vai requerer os seus dons, porque você não é dono deles. Meu irmão, não sou eu. Quando eu entendo, está consumado, tetelestai, eu entendo que não sou eu, é Ele. Ele é o dono, Ele é aquele que faz todas as coisas. Todas as vezes que você desejar reconhecimento humano, lembre-se de uma coisa: Jesus só queria agradar o Pai, e mais nada. Jesus não queria bater no peito e dizer: olha para mim, porque eu não. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus sempre apontou para o Pai. Nós precisamos parar de apontar para homens e apontar para Cristo, porque Cristo deve ser o primeiro e o último. Cristo deve ser o centro de todas as coisas.
Segunda coisa, essa palavra de triunfo nos faz entender que não fui eu e também não é para mim. Muitas vezes nós olhamos para a vida e ao nos deparar com as dificuldades da vida, nós somos imbuídos de dúvidas. As dúvidas vêm no nosso coração. Nós temos medo, nós corremos riscos de achar que Deus é apenas um operador de milagres, um gênio da lâmpada. Mas eu preciso entender que não é sobre mim, não é sobre nós, é sobre Ele. Tudo tem a ver com Ele. Essa palavra nos move a uma vida de perdas. Quantos estão preparados para perder aqui? Levanta a mão. Cara, uma vida em Cristo é uma vida de perdas. Mas não é qualquer perda. É perder para aquele que venceu na cruz. É perder para aquele que deu a vida por nós. É perder para aquele que tem a história na palma das mãos. É perder para aquele que morreu para nos dar vida e vida em abundância. Meu irmão, perder para Cristo é vencer com Cristo. Quando você perde para Cristo, você está vencendo. Você já viu aquela canção assim? Nasci para vencer. Já viu? Não toca não, irmão. Pode deixar. Obrigado. Eu ia falar que ela não é legal de tocar, sabe? Não. Você já ouviu essa canção? Quantas vezes a gente já não cantou, né? Fazendo, nasci para vencer. Você não nasceu para vencer. Pastor, como não? Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu não nasci para vencer. Eu nasci condenado ao inferno. Mas Ele interviu. Ele colocou as mãos, Ele estendeu as mãos. Sabe o que nós deveríamos cantar ao invés disso? Quando Jesus estendeu a sua mão. Agora pode tocar, irmão. Isso, vem. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Se você sabe, canta isso nessa noite. Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quem nós éramos antes de Ele intervir nas nossas vidas? Quem éramos nós antes de Ele estender as mãos? Nós estávamos jogados no lamaçal do pecado, na vida, e Jesus interviu, estendendo a sua mão santa e poderosa, para nos tirar do pecado e nos dar uma nova vida. Ei, se não é para nós, então é para Ele. E quando eu entendo que não é para nós, não é por causa de nós, todo o achismo da minha cabeça cai. Todo o ego morre. Porque se não é para mim, não tem a ver comigo, e tem a ver com Ele. E eu permito que o ego governe a minha mente, o meu coração. De duas uma: ou eu não estou em Cristo, ou eu não entendi ainda. E as duas coisas estão linkadas e ligadas. Sabe, o ser humano cada dia mais é ensinado. Eu não acho ruim você ensinar uma pessoa a ter amor próprio, Jackson. Mas nós não nos amamos, não temos um amor próprio. Nós temos um próprio Deus chamado eu. O pecado de Adão, quando Adão cai, quando Eva cai, quando eles caem, o pecado deles não foi comer a fruta. O pecado deles foi eles mesmos quererem ser o próprio Deus de si mesmo. Deus era o Deus deles. Eles estavam no Éden, Deus fazia tudo por eles, inclusive dava vida para eles. Mas eles resolveram ser o próprio Deus. Eles resolveram ser o Deus de si mesmo. E hoje a mentalidade pecaminosa de Adão e Eva impera nos corações. E os homens querem amar a si mesmo,
É por isso que você vê pessoas cultuando os seus corpos. É por isso que você vê pessoas cultuando as suas inteligências, os seus diplomas na parede. Por isso que você vê pessoas cultuando a si mesmo. Mas quando eu compreendo que Jesus bradou na cruz, eu compreendo que não fui eu que bradei na cruz. O reino do ego morre em mim. E eu que estava em primeiro lugar passo a ficar em segundo lugar, porque Ele passa a ser o primeiro em todas as coisas. Se não é para nós, então o que nos motiva não são realizações. Não. O que nos motiva não são coisas que nós vamos pegar nas mãos e ver acontecer. Não. O que nos motiva foi aquilo que já aconteceu, foi aquilo que foi feito na cruz, a vida que foi derramada na cruz. Nós só estamos aqui de pé porque Jesus derramou o seu sangue. Nós só estamos aqui firmes porque Jesus derramou o seu sangue por nós. Terceira coisa, eu já vou terminar. Nós vamos ter batismo e eu não quero tomar muito tempo. Nós amamos a palavra, amém? Você que está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, em nome de Jesus. Nós amamos a palavra e dedicamos tempo à palavra, mas hoje nós vamos ter batismo, a palavra vai ser um pouco mais enxuta, amém? Amém? Terceiro, essa palavra de triunfo nos fortalece para perseverar até o fim. Aleluia. Jesus disse na cruz, verso 30, está consumado, e inclinando a sua cabeça, entregou o Espírito. Sabe o que significa isso? Quando Jesus entrega o seu Espírito, Ele está dizendo, eu fui até o fim, acabou. Quando que acaba para o homem? Quando o seu Espírito volta a Deus. Quando a morte vem e o seu Espírito. Quando que acaba tudo nessa terra? Quando o Senhor nos arrebatar e o nosso Espírito e corpo, tudo transformado. Tudo se acaba quando o Espírito se rende, quando o Espírito vai. Porém, tudo começa quando o teu Espírito se rende a Ele. Se você conseguir compreender isso, cara, há uma frase, tanto quanto inusitada, mas muito pertinente, escrita pelo Sylvester Stallone no filme Rocky. Ele disse assim num filme que não importa o quanto você bate, mas sim o quanto você aguenta apanhar e continuar. O quanto você pode suportar as pancadas e seguir em frente. É assim que se ganha. Meu irmão, perseverar tem a ver com o quanto de pancada você aguenta. Mas convenhamos, como nós poderíamos suportar algo nessa vida se Jesus não tivesse suportado a cruz? Afinal, Ele olha para os seus discípulos e diz, ei, no mundo vocês terão aflições. Acabou, né? Se vira aí, o problema é de vocês, é isso que Ele fala? Não. Jesus olha para eles e diz, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo. Por quê? Eu venci o mundo. Jesus suportou na cruz todas as coisas para que eu e você pudéssemos suportar as pancadas da vida, pudéssemos suportar as pancadas que o inimigo nos dá, pudéssemos suportar as pancadas que nós recebemos, para que possamos perseverar até o fim, no dia da sua vinda ou no dia que Ele nos chamar para Ele. Meu irmão, Jesus ter bradado tetelestai e tendo assim gritado a todo o universo que a dívida estava paga e agora nós somos posse dele, ali Ele assumiu um compromisso de conduzir os seus eleitos até o fim. Meu irmão, você não aguenta, eu não aguento. Sabe, há uma coisa que nós precisamos reconhecer, e precisa ser agora, precisa ser hoje. Eu não vou pedir para você olhar para o irmão que está do teu lado, porque a gente não tem essa prática aqui nessa igreja, amém? Amém? Os irmãos vão aprender aqui, né? Aleluia!
esse pregador. Oh, glória. Diga para você mesmo, não precisa falar em voz alta não. Reconheça, meu irmão. Você é fraco. Eu sou fraco. Reconheça isso. Eu sou fraco, eu sei disso. Eu não aguento levar pancada. Eu não aguento, eu não sou forte não, não sou resistente não. Não dá. Eu não consigo. O que eu posso fazer então, Senhor? O que eu posso fazer, pastor? Sabe o que a palavra me ensina? Quando o apóstolo Paulo diante de Deus clamou a ele por 3 vezes que arrancasse o espinho na carne, por 3 vezes Deus negou isso a ele. Já pensou? Já pensou a gente? 3 vezes, 3 cultos diferentes, Deus fala: não, não vou fazer, não vou tirar, vai ficar com isso daí. Nós nunca mais voltaríamos para a igreja. Nós bateríamos o pé. Deus não faz nada para mim. Por bem menos nós já reclamamos com Deus. Por bem menos nós desistimos da igreja, da obra do Senhor, por bem menos. Só que Deus olhou ao apóstolo Paulo e olhando para ele disse a ele: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder, Paulo, se aperfeiçoa na sua fraqueza, Paulo. Isso aí é para que você se lembre de onde você caiu, Paulo, de onde você veio. Ei, Deus está te lembrando hoje que você é fraco, para que você se lembre que sem Ele nada podemos fazer. Por isso eu preciso que você saia daqui nessa noite com isso na sua mente. Você é fraco, eu sou fraco. Meu irmão, você e eu não aguentamos as pancadas, porque nós somos fortes, porque nós somos resistentes. A palavra da moda, né? Nós somos resilientes, precisamos de resiliência. Mas nós não somos nada disso. Nós não temos nada disso. Se Jesus não perseverar em nós, se Jesus não nos fortalecer, se Jesus não nos impulsionar, nós somos paralisados pela vida, nós somos paralisados pelas coisas, nós desistimos e olhamos para trás. Sabe por que você não desiste? Sabe por que você continua perseverando? Ei, sabe por que você, em meio às quedas, cai, levanta, às vezes até meio inconstante, mas sabe por que você não desiste, não saiu ainda da presença? Sabe por que você está aqui nesse culto hoje? Porque Jesus perseverou em você, porque o Espírito Santo persevera em você e tem conduzido o seu coração. Você está aqui hoje, hein? Você pode estar até em pecado agora, cara, mas o Espírito Santo está te convencendo dele. O Espírito Santo está dizendo a você: ei, eu não desisti de você, eu não desisto de você, eu não desisto de você, cara. Eu vou aperfeiçoar a sua vida, eu vou te transformar, eu vou te libertar, porque Ele persevera em nós. É essa certeza que nos faz levantar todos os dias. A sua motivação, se é que eu posso usar essa palavra, o seu gás, o seu fôlego de vida para ir trabalhar, para ir para a igreja, não são seus filhos, não são as contas no final do mês. E se for, meu irmão, você está equivocado. Se você estiver trabalhando para pagar boleto, você está equivocado. Se você estiver trabalhando para conquistar casa, carro, você está equivocado. Por que então, pastor? Você precisa viver para a glória de Deus. Você precisa devotar a sua vida a Ele e ter a certeza que o que te faz ficar de pé é aquilo que foi bradado na cruz: Tetelestai, está consumado. Ei, é por isso que nós vemos pessoas querendo prosperar, querendo viver uma vida abençoada, e aí, na sua ilusão, fazem votos, dão milhares de reais. Recentemente, agora aí, recente, minha esposa segue uma artista que foi para uma igreja, disse que doou não sei quantos mil reais, ai, foi iludida, não sei o que lá, ai, todo mundo, tadinha, né, foi ensinada errado, tadinha. Aí eu fico pensando, ela foi ensinada errado ou ela foi gananciosa demais?
Não estou julgando ninguém, porque eu poderia estar no lugar dela, amém? Amém? Não, eu poderia estar ali no lugar dela. Quantas vezes eu já não fiquei no lugar, na mesma posição, fazendo voto com Deus para querer bênção material, para querer prosperidade. Meu irmão, você não precisa disso. Você não precisa ficar fazendo voto, dando dinheiro, fazendo essas coisas. Você não precisa disso. Por que, pastor? Eu não preciso. Como eu não preciso disso? Você basta viver para a glória de Deus. Só isso. O problema é que nós queremos viver para pagar boleto. O problema é que nós queremos trabalhar e vender e ficar rico. Para quê? Enquanto você não compreender que a riqueza que Deus vai te dar ou quer te dar é para a glória dele, você vai viver ciclos sem fins. Você vai viver coisas que você não quer. Você vai vender e não vai ver o dinheiro na mão. Sabe por quê? Porque tudo nessa terra, meu irmão, vai passar. Tudo vai passar. A casa que você tem vai passar. O trabalho que você tem vai passar. O dinheiro que você tem na conta vai passar, se é que já não passou, né? Porque tá uma luta, né? Tudo vai passar. Mas as minhas palavras não passarão. O amor que venceu a morte não passará. Então sabe o que nós temos de fato? Tudo que nós temos veio da cruz. Tudo que nós temos vem dele. E tudo que temos volta para ele. Entenda uma coisa. Essa certeza nos faz levantar quando nós caímos. Nos faz olhar para ele e desejar a sua vinda. Nos faz tremer ao ver os sinais se cumprindo. E nos faz descansar no vale da sombra da morte. Tudo porque ele bradou na cruz: está consumado. Tudo porque ele bradou na cruz: eu tomo posse dos meus eleitos. Está consumado. A palavra diz que nós somos poema da sua obra, feitura da sua mão. Nós somos filhos do seu amor. Somos co-herdeiros com Cristo. Já não há condenação, só há vida. O que nos aguarda, meu irmão, é incomparável. Incomparável. Coloque-se de pé, por favor. Olhe para mim. Aleluia. Amado, a verdadeira fé não está ansiosa pelo que vai acontecer. Ela descansa no que já aconteceu. Nós somos movidos pelo brado de triunfo na cruz. A resposta para todas as vezes que nós nos depararmos com os golpes da vida sempre será a mesma: tetelestai, está consumado. Ele já levou sobre si todas as nossas dores. Toda vez que o mundo, toda vez que a dor, toda vez que a angústia, que os traumas baterem à sua porta, olhe para ele e diz: está consumado. Tetelestai. Jesus morreu na cruz para me dar vida. Jesus morreu na cruz e levou sobre si todas as minhas dores. E vai bater na porta. A dor vai bater na porta, a ansiedade vai bater na porta. Mas ele já bradou na cruz, para que todas as vezes que isso batesse na porta, você pudesse rejeitar. Porque você não se move por palavras humanas, você se move pela palavra que foi bradada na cruz. Está consumado. Tudo está consumado. Descanse no Senhor.
coloque o seu coração nele, coloque a sua vida nele, coloque seus filhos nele, coloque tudo que você tem diante do Senhor, porque Ele está consumado. Ele é o dono, Ele é tudo, Ele é aquele que vai te fazer perseverar até o fim, até que a igreja seja arrebatada dessa terra, em nome de Jesus. Aleluia. Será que você pode aplaudir ao Senhor?